Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Angra em Revista. Connosco, o Dr. Alma Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Presidente, é um gosto tê-lo connosco uma vez mais. É um gosto estar aqui, muito obrigado por me darem esta oportunidade. Presidente, falamos há 15 dias e há cerca de 13 tivemos aqui umas rajadas de vento pela cidade que provocaram aqui alguns estragos e danos. Para além de a ladeira de São Francisco ter ficado fechada por motivos de ter sido invadida por uma tenda privada que caiu do museu, que outros problemas tivemos na cidade? Nós tivemos um fenómeno que infelizmente tem tendência a aumentar devido a estas questões do aquecimento do mar e das questões de mudanças no clima. Passou aqui sobre nós um cumulonimbus, ou seja, uma nuvem daquelas nuvens que são muito altas, de desenvolvimento vertical, e para além de granizo e em algumas zonas até mesmo saraivado, ou seja, pedras de gelo grandes, por debaixo da nuvem cria um efeito de vento um bocadinho estranho, ou seja, é um vento que começa do nada e acaba muito rapidamente. Nós tivemos basicamente 5 minutos de ventania, mas foram 5 minutos de ventania extremamente intensa numa zona relativamente pequena, aqui ao longo da costa sul e acabando aqui acima da cidade, entrou aqui pela Serra de Morião acima, mas nesta zona causou, alguns danos, particularmente em árvores. Houve muitas árvores caídas, centenas de árvores que foram derrubadas ou que tiveram ramagens derrubadas, e nos postes das telecomunicações e da eletricidade. Portanto, foram as duas estruturas mais atingidas. Claro que, em consequência da queda dos ramos, também tivemos muitas viaturas que sofreram danos, portanto, houve aqui um conjunto de prejuízos. Felizmente ninguém se magoou e, felizmente, poucos minutos depois já tínhamos o nosso sistema de proteção civil a funcionar e rapidamente se repôs a normalidade. A situação que demorou mais tempo a repor a normalidade foi a história da tenda, porque também não se quis tirar a tenda assim à força para evitar causar mais danos. É propriedade de uma empresa e obviamente que se esperou que o seu proprietário chegasse com os seus próprios meios para garantir que a desmontagem se fazia de acordo com os interesses da própria empresa e não acrescentarmos mais problemas aos problemas que já existiam. Tirando isso, tudo se resolveu. Claro que houve quem ficasse com prejuízos muito sensíveis e ainda há por aí algumas linhas de telecomunicações que ainda estão a funcionar provisoriamente e, portanto, ainda há trabalho de normalização e particularmente, de criar condições de segurança para evitar que novos ramos caiam se vier ventania. Apesar de não ter causado vítimas e os danos serem só materiais, o que por um lado é bom, também temos que estar daqui para a frente despertos a que estes fenómenos possam acontecer e não são previsíveis, lá está. Sim, estes são fenómenos que acontecem em zonas muito limitadas, muito rapidamente. Obviamente que é possível, para quem esteja a seguir o radar meteorológico em permanência, poucos minutos antes a perceber-se que vai acontecer, mas não é de facto algo que nós possamos prever de um dia para o outro, nem sequer de umas horas para as outras. Portanto, estamos a falar em fenómenos de ocorrência muito súbita e que obviamente não há nenhuma maneira de se obstar a que eles aconteçam. O que há sim é tentar evitar a presença de obstáculos e de materiais soltos que possam voar e que possam causar danos maiores. Presidente, passando para um prémio que a cidade de Angra ganhou, foi a única dos Açores a ganhar, que é o prémio Viver em Igualdade. Este prémio destina-se a distinguir municípios com boas práticas na integração da dimensão da igualdade de género, cidadania, não discriminação. É um fator bastante positivo. E resulta em muito do trabalho que também tem vindo a ser feito pela vereadora Fátima Amorim, que se tem esforçado no sentido de pôr essas políticas em funcionamento e de facto tem feito um trabalho notável de mobilização das diversas instituições, começando nos mais jovens e acabando nos mais idosos, no sentido de trazer para a prática e para a vida diária esses princípios da não discriminação, da igualdade e da procura de facto de uma sociedade o mais inclusiva possível. Este é um prémio que pode ajudar, por exemplo, no problema demográfico? Eu creio que este é um prémio que de alguma maneira vem premiar o nosso bom comportamento enquanto sociedade e não tem um efeito as boas imediato. Práticas não poderão atrair mais população à não me parece que conselho. seja suficientemente forte para que isso aconteça. Bom, é mais um contributo, é pelo menos uma garantia que nós aqui estamos no bom caminho, no sentido de
sermos uma sociedade de gente tolerante e de gente que respeita toda a gente nas suas diferenças e nas suas características próprias, mas claro que isso é mais digamos, um sinal de que estamos no bom caminho na área social e não tanto algo que vá alterar a evolução da sociedade. As questões demográficas, essas resolvem-se basicamente com as questões económicas. Nós temos perda demográfica porque não somos capazes de gerar aqui empregos suficientemente bem pagos para serem atrativos para que casais jovens aqui fiquem. E é isso que está na origem do problema. Não é uma coisa que se resolva nem com dinheiro, nem com outra qualquer forma de subsidiação. É algo que passa essencialmente pela vitalidade demográfica que se ganha com a economia. Se nós tivermos bons empregos, para além das pessoas de cá que vão com certeza querer ficar na sua terra, com certeza que seremos capazes de atrair outros. E é isso que altera a evolução demográfica. As outras coisas ajudam, mas não são propriamente o motor da solução. Presidente, outro prémio foi o do Imobiliário SIC Expresso, aqui ao nosso Centro Interpretativo de Angra, também um reconhecimento bastante agradável para este edifício que teve muito tempo. Nós temos um edifício que esteve em ruínas desde o sismo de 1980, que felizmente encontra-se neste momento reconstruído. É um edifício que vem marcar pela positiva, enfim, o património da cidade e o panorama arquitetónico da nossa cidade. E este reconhecimento, que é feito a nível nacional e que o coloca entre os melhores edifícios construídos nos últimos anos no país, é para nós, obviamente, um motivo de orgulho e é também o reconhecimento que o trabalho do arquiteto Cisa Vieira, que é ele próprio um arquiteto de referência, enfim, tem o seu valor e dá os seus resultados, e os resultados estão à vista. O edifício também foi utilizado pela primeira vez esta semana, com uma exposição comemorativa dos 100 anos da travessia do Atlântico Sul, a viagem de Gago Coutinho e Secadura Cabral, e já permite, as pessoas já o podem visitar, já o podem ver também por dentro e pode-se ver a qualidade do que ali está. Valeu a pena mexer na Rua do Marquês por 2 vezes. Presidente, falando nessa exposição já agora, que está patente no Centro Interpretativo, os nossos ouvintes que não conhecem, o que é que poderão encontrar com esse centenário da travessia aérea do Atlântico Sul? Esta é uma exposição que foi organizada numa colaboração entre o Museu da Marinha e o Museu do Ar, portanto, um museu que está ligado à Armada e outro à Força Aérea, que construíram uma exposição itinerante que tem dado a volta por Portugal, por Cabo Verde, pelo Brasil e portanto agora também chega aqui a Angra. É uma exposição que relata os eventos de há 100 anos atrás. E foram eventos que, na altura, tiveram uma enorme cobertura mediática e que foram, de facto, eventos mobilizadores, mesmo aqui em Angra. Basta lembrar que nós temos aqui a Fanfarra Operária, Gago Coutinho e Secadura Cabral, nascida nessa altura, e também a popularização do nome Lusitânia, o nome do avião, e que, obviamente, hoje está lembrado também num clube da nossa cidade e que tem as suas raízes exatamente há um século atrás, nesse movimento que levou também esta travessia. Portanto, há aqui uma ligação profunda entre o que aconteceu há 100 anos atrás e também o nosso presente e algumas coisas que de alguma maneira estão esquecidas. Quando nós passamos ali na Guarita e olhamos para a Fanfarra Operária, uma parte das pessoas, praticamente os mais novos, devem pensar porque é que estão lá o nome destes 2 cavalheiros. Pois está aqui a chave da explicação. E está ali também, do ponto de vista fotográfico, uma memória desses tempos, com as características dos aviões, com os rumos seguidos, enfim, é um conjunto de informação que creio que enriquece também a vida cultural do presente e faz esta ligação ao passado para as pessoas perceberem porque é que os nomes surgiram e em que circunstâncias é que isso aconteceu. Portanto, para os nossos ouvintes que estão distraídos, a exposição está patente até o dia 7 de novembro, portanto não se distraiam e reconheçam mais um bocadinho da e mesmo nossa que também. Não estejam só voltados para a exposição, também podem ir ver o interior de um edifício magnífico. Presidente, quem passear nas ruas e der pela iluminação um pouco mais, digamos que com menos luz ou desligada, tem que estar atento que está a decorrer a campanha SOS Cagarra até 15 de novembro e algumas zonas estão realmente desligadas exatamente para prevenir que os jovens se encontrem com a luz e fiquem no meio das estradas. Nós todos os anos fazemos esta operação e é uma operação que tem tido bons resultados, né? Tem aumentado em muito o sucesso na reprodução dos cagarros porque o número de aves jovens que são vítimas das luzes diminui.
Por isso nós temos as luzes ao longo do litoral reduzidas e, em alguns casos, completamente desligadas nas zonas em que isso é possível, de forma a evitar atrair cagarros para o litoral, que infelizmente acontece com alguma frequência. Ainda assim, obviamente que nós não desligamos a iluminação pública toda e, portanto, é natural que apareçam cagarros em outras zonas mais interiores, e volta-se aqui a fazer o apelo e o pedido. Se encontrar algum cagarro, é fácil de resolver a questão, basta colocar num casaco ou qualquer coisa por cima para evitar alguma bicada, porque são animais com um bico poderoso, e levá-los até à beira-mar e colocá-los num lugar alto sobre o mar, para que eles possam ganhar voo e ir para o mar, ou então entregá-los aos serviços de ambiente. Já e há agora um também serviço quem puder, disponível nos seus para próprios isso. quintais, junto principalmente à orla marítima, se puder Sim. desligar ou baixar a Quem, intensidade da quem luz. puder desligar as luzes e reduzir a iluminação está a contribuir para a preservação da biodiversidade e está a contribuir para preservar uma ave que acaba por ser o símbolo do nosso verão. É preciso não esquecer que é o canto ou a voz dos cagarros Exatamente. que marca o verão. E de facto, se a perdermos, estamos a perder algo de muito característico das nossas ilhas e, infelizmente, esta é uma espécie que se encontra fortemente ameaçada. Mais de 75% dos cagarros reproduzem-se nas nossas ilhas, portanto, nós somos o principal repositório desta espécie e a verdade é que é uma ave que tem uma reprodução muito frágil, já que só põe um ovo, só tem uma cria por ano e se ela morrer ou se lhe acontecer qualquer coisa, falha a reprodução nesse ano e, portanto, não é como as gaivotas ou como os pombos que, quando perdem a reprodução, rapidamente retomam. Não é o caso, só se reproduzem uma vez por ano, tem um período muito longo para início da reprodução e são aves verdadeiramente extraordinárias. São aves que, em média, passam 7 anos no mar sem vir à terra. Portanto, estamos a falar de um ser vivo verdadeiramente extraordinário e que será muito mal se perder. Portanto, é um pequeno contributo que nós damos para a conservação desta espécie. Desliga as luzes e, se encontrar algum juvenil na rua ou na sua propriedade, em vez de o abandonar ou de lhe fazer mal, não custa nada salvá-lo. Utiliza o casaco ou o caixote, porque Ou realmente caixote, eles virarem o bico, e se é não uma quiser boa. fazer nada disso, sempre tem uma possibilidade, De chame os vigilantes da Exatamente. natureza que farão esse serviço. Presidente, estamos numa altura onde se falam muito de contas e orçamentos. O Presidente já analisou a anteproposta de plano e orçamento para 2023. Apesar de não ter sido unânime, faltam aqui algumas verbinhas para alguns setores Eu diria que eram necessários. falta muita coisa e há uma área de grande preocupação para mim, que acho que é de grande preocupação para todos, e nessa matéria eu creio que houve unanimidade no Conselho de Ilha, é a questão dos portos. A questão do cais de cruzeiros na Praia de Vitória continua adiada e essa é uma necessidade da ilha, não é uma questão da praia, é uma questão da Ilha Terceira e, portanto, nós temos que a assumir como tal. E o próprio Porto de Pipas, que tem uma obra que está neste momento numa situação crítica, porque ela está altamente vulnerável a qualquer tempestade que haja ali do quadrante sul ou do quadrante sueste e que está a andar demasiado devagar e que também os fundos disponíveis não são aqueles que nós achávamos que deveria ter. Para além disso, temos um conjunto de outras questões nesta ilha que precisam de ser resolvidas. Temos a pousada da juventude ali em São Mateus, no Negrito, abandonada há 2 anos, e que está a entrar em rápida degradação, e se não se fizer nada daqui a dias vamos ter mais um hospital velho. E infelizmente parece ser esse o caminho que as coisas estão a seguir. Temos estradas da rede regional e da rede agrícola em péssimo estado. Obviamente que também temos da rede municipal e, portanto, não vale a pena estar aqui a tirar pedras aos outros quando nós também temos problemas, mas a verdade Esse é é um que temos setor que tem problemas. estado esquecido nos últimos É um anos. setor que tem sido subfinanciado porque durante muito tempo ele dependeu do financiamento comunitário e neste último quadro comunitário, e infelizmente isto vai se manter para o próximo quadro comunitário, não houve financiamento da União Europeia para estradas e, portanto, tem que ser o orçamento regional ou o orçamento das câmaras a suportar as obras necessárias, e a verdade é que o subfinanciamento é gritante e as nossas estradas vão continuar a degradar-se, o que obviamente não é aceitável, porque isso depois tem um conjunto de prejuízos para quem anda de viatura Exatamente. nos nossos caminhos que precisa de ser evitado, além de questões de segurança e outras. E depois temos uma questão muito global que tem a ver, por exemplo, com a área da cultura, em que o orçamento total disponível para os Açores na área da preservação do património cultural é inferior ao orçamento que a Câmara de Angra tem para o mesmo fim, o que obviamente mostra a fragilidade
destes investimentos e deste plano de investimentos. Portanto, nós de facto precisamos de ter uma outra visão sobre o orçamento e é preciso olhar para onde é possível poupar dinheiro. E, de facto, quando nós olhamos para o crescimento, por exemplo, do orçamento da Assembleia Legislativa Regional ou do orçamento de alguns departamentos do Governo na área das despesas correntes, vemos que há, de facto, a necessidade de um melhor controle orçamental e de encaminharmos o dinheiro que está aí para esses lados para o investimento, particularmente naquele investimento que tem um efeito direto sobre a qualidade de vida das pessoas. E esta é uma questão muito, muito, muito importante. Obviamente nós percebemos os limites das coisas e é importante perceber-se que quando, enfim, não há outros recursos, são estes recursos que temos, portanto não vamos pedir ao Governo que faça dinheiro, porque não pode fazer. O que nós temos que pedir é que encaminhe o dinheiro que tem para aqueles setores em que é mais importante, portanto que tome opções sobre onde gastar o dinheiro. Relativamente ao setor do turismo, podemos dizer que as verbas são relativamente aceitáveis ou também há muito a fazer ainda nesse aspecto? A questão do setor do turismo é uma área em que o investimento público é importante na promoção e é importante também a ajudar a abrir algumas rotas, mas obviamente tem que ser um setor autossustentável, portanto nós não devemos gastar o dinheiro público ou não devemos alimentar o setor turístico com o dinheiro público, porque o objetivo é ganhar dinheiro e não investir nele. Portanto, não estamos a falar numa área de infraestruturas ou numa área de apoio social que deva ter esse tratamento. Contudo, é preciso ter dinheiro para fazer as campanhas de promoção e é preciso ter dinheiro para abrir novas rotas que permitam novas ligações e que permitam esse setor crescer e gerar riqueza que gere depois dos impostos que paga o investimento que é feito. Nessa matéria as coisas não me parecem tão más quanto isso, portanto até tem corrido relativamente bem e portanto também temos que dizer que nesse setor e num outro setor, nos transportes aéreos, no plano estão inscritas verbas que me parecem adequadas. É o caso do Aerogar das Lajes, que tem 3,6 milhões de euros para se fazer um conjunto de investimentos que é necessário ali fazer, o que é adequado e é bom e é preciso dizê-lo também. Portanto, nós não podemos olhar para as coisas e dizer que é tudo mau. Contudo, há muitas coisas que não estão bem. E a Ilha Terceira não está particularmente bem servida no contexto do plano do ano que vem. Diga-me já agora no aspecto da aviação, estão previstas algumas verbas para, digamos, fazer remodelações na Aerogar das Lajes. Na sua opinião, já é a altura realmente de investir nessa infraestrutura? É uma infraestrutura que já teve um grande investimento há alguns anos atrás, que lhe deu características bem melhores do que as que tinha antes, mas que é preciso continuar a investir. Os novos tempos levam a que também haja alterações. E não é apenas a questão dos novos tempos, é a questão do facto de ela ser uma estrutura construída em metal em que já se nota um conjunto de problemas que precisam ser resolvidos. Portanto, de facto, é preciso fazer um investimento naquela estrutura que acaba por ser a porta de entrada principal nesta ilha e, portanto, tem que ter as características que os tempos exigem. Presidente, no que toca a, por exemplo, a setores que são fundamentais como a agricultura, pescas, terão os nossos trabalhadores dessas áreas melhores condições ou continuarão a ter que reivindicar semana após semana melhores condições, melhores rendimentos, etc. A agricultura e as outras atividades económicas aplica-se aquilo que eu há pouco dizia, elas não podem viver apenas dos fundos públicos, aliás elas têm que ser geradoras de riqueza e não o contrário. No caso das políticas agrícolas tem uma fortíssima componente da política agrícola comum, ou seja, de fundos de origem comunitária, que permite algum grau de liberdade, mas obviamente que há questões que é preciso resolver, e particularmente as questões que dizem respeito ao preço do leite, e que é uma questão fundamental para o rendimento da atividade agrícola, que espero que venha a ter melhores soluções. Aí já não é tanto uma questão governamental, é mais uma questão que tem a ver com a evolução do próprio mercado, e creio que nos últimos tempos tem havido alguma evolução positiva nessa matéria, embora ainda as coisas continuem abaixo do que deviam ser. Não faz muito sentido que o preço do leite aqui seja inferior ao preço médio que é pago a nível nacional, produzindo um produto que tem melhor qualidade. Portanto, é preciso também melhorar isso. Isso vai entroncar diretamente na questão do oligopólio que existe, ou seja, da pouca concorrência que existe no setor da aquisição do leite, que tem penalizado os agricultores nesta ilha. Portanto, eu espero que as coisas também nesse campo tenham uma evolução diferente. E que também possam melhorar. Presidente, já agora que estamos a falar de contas passando os olhos numa visão mais geral do país, relativamente ao Orçamento de Estado, cerca de 288 milhões para a região é também o valor possível. Bom, nós no que diz respeito
ao Orçamento de Estado, temos duas situações que são extremamente positivas para a região. Primeiro, todos os nossos impostos ficam na região. Portanto, essas transferências são transferências dos impostos dos outros. Portanto, vem a crescer aquilo que a região já cobra de impostos. Para além disso, tudo que são transferências para as autarquias são feitas a partir do Orçamento de Estado. Portanto, a partir dos impostos dos outros, já que, tirando os 5% de participação no IRS, que esses são deduzidos, obviamente, no IRS de quem cá vive e, portanto, são deduzidos no dinheiro que a região cobra, todo o resto acaba por ser uma transferência, portanto, obviamente que é positiva. Depois esta questão está regulada por lei e, portanto, o que é preciso é cumprir a lei e creio que a lei está a ser cumprida. Nós não podemos querer ser autónomos, querer fazer as nossas políticas e depois querer que os outros nos paguem as contas. Isto é como aquele filho que saiu de casa e que foi montar a sua própria casa, mas todos os meses vai bater à porta do pai a pedir mais uns dinheirinhos porque o dinheiro não chega. Portanto, obviamente que o pai deve ser bondoso e deve ajudar, mas também não se pode imputar totalmente, não se pode imputar totalmente as contas à família de origem, particularmente quando, por vezes, o filho não é muito sensato na maneira como gastou o seu dinheiro. Neste caso, estamos a ter um pai bondoso, digamos assim. Estamos a ter um pai bondoso, que é a República. mas obviamente que nós, cá dentro, temos que lutar pela nossa própria autonomia e não há autonomia sem autonomia financeira. Ninguém é autónomo se não é capaz de pagar as suas contas. E, portanto, o grande desafio é exatamente ganharmos sustentação do ponto de vista da nossa capacidade de gerar as receitas suficientes para cobrir as nossas despesas, porque isso é que é a verdadeira autonomia. A autonomia não é nós mandarmos nas coisas e mandarmos a conta para os outros pagar. Presidente, também daqui a bem pouco tempo estaremos a falar certamente do orçamento do município também. Já também está neste momento, já está neste momento de ser preparado, já se fez reunião com os partidos da oposição no sentido de eles poderem também conhecer a evolução do orçamento e o enquadramento orçamental e também prepararem a sua posição e as suas propostas nessa matéria. Portanto, estamos em pleno período de preparação do orçamento e é isso que agora é a principal atividade da Câmara nesta altura. As coisas estão calmas do nosso lado. Pode-se adiantar alguma novidade para 2023 ou ainda é prematuro? Não, pode-se falar totalmente no assunto, até porque já foi comunicado a todos os partidos qual é o enquadramento orçamental. Nós temos, felizmente, uma situação orçamental relativamente boa e contas equilibradas, portanto, o endividamento da Câmara está a atingir quase o zero nesta altura. Nós neste ano, pagamos 1,4 milhões de euros. No ano que vem vamos pagar sensivelmente a mesma coisa e vamos acabar o ano com um endividamento na casa de 2 milhões e qualquer coisa no que diz respeito à dívida própria da Câmara. Depois há uma outra dívida, que é chamada dívida excepcionada, que também é pequenina, também já está na casa dos 5 milhões e que tem a ver com dinheiro que foi investido em habitação social e que é pago pelo Iru e pela região e, portanto, nós somos apenas passagem, portanto, não é uma dívida que nos incomode. Na verdade, nós temos um limite de endividamento que anda na casa dos 30 milhões de euros e, portanto, nós temos praticamente capacidade ilimitada de podermos recorrer, se houver necessidade disso, ao endividamento. E, eventualmente, teremos que o fazer se a questão do mercado ficar finalmente resolvida, já que o preço da obra vai ser muito substancial, já estamos a pensar em qualquer coisa entre os 7,5 e os 10 milhões de euros, portanto aí teremos que talvez fazer algum endividamento. Mas a verdade é que nesta altura nós estamos a aproximar-nos de um orçamento que à partida tem endividamento zero e tem o pagamento muito substancial de dívida antiga. Portanto a situação da Câmara é muito equilibrada e muito razoável. Da parte do Orçamento de Estado tivemos um razoável aumento, vamos receber mais 1,2 milhões de euros, transferências do Estado, daquelas que há bocadinho falávamos, também não nos podemos dar por mal servidos, antes pelo contrário, é uma constatação agradável este aumento das transferências. E, por outro lado, temos uma possibilidade que é muito boa para todos nós, que é evitarmos o aumento de preços. Estamos a viver um período de inflação, mas a verdade é que nós, desde 2011, que o preço que se paga para a água e para o saneamento e para o lixo se mantém e vai se manter mais um ano, isto implica uma subsidiação de cerca de 2 milhões de euros.
Portanto, isso Por contribui, parte neste caso, para as famílias. para as famílias. Ou seja, em vez de nós estarmos a fazer outras medidas anti-inflação, vamos mesmo ao cerne da questão e vamos evitar a inflação, ou seja, vamos manter os preços. Obviamente que isto tem o seu custo. Claro. E, portanto, é menos receita que a Câmara tem, mas felizmente nós temos condições forma para, ajudar para as viver famílias e sem as esta empresas. receita e, portanto, vamos ajudar as famílias e as empresas não aumentando preços, apesar dos grandes aumentos que estão a acontecer. É preciso não esquecer que a recolha de lixo se faz com gasóleo e se faz com caminhões que têm avarias e que têm manutenção, que a rede de águas todos os dias dá despesa e, particularmente, temos um aumento que a Câmara vai assumir totalmente, que é o aumento do custo do tratamento dos resíduos na Tarampa. Os produtos químicos que são usados para a lavagem, para a limpeza dos gases, para evitar poluição na Tarampa, subiram extraordinariamente neste último ano. Há alguns dos produtos que quase dobraram em preço e, portanto, não há outro remédio senão aumentar os custos da entrada dos resíduos. E vamos aumentá-lo em 15%, mas não vamos repercutir isso nos nossos clientes finais, ou seja, a Câmara vai encaixar... O orçamento familiar, que normalmente tem essas despesas, pode manter o seu orçamento nessa parte. Não vai haver inflação no que diz respeito à fatura paga ao município. Portanto, as pessoas podem ficar descansadas que temos mais um ano sem aumento. Isto é a nossa contribuição na luta contra a inflação. É uma forma de nós também, enfim, reduzirmos o peso destas despesas no orçamento das famílias e das empresas. A outra boa notícia é que nós temos alguma capacidade de investimento e, portanto, vamos continuar o investimento que temos vindo a fazer, obviamente com conta, peso e medida, para evitar os desequilíbrios que não queremos que aconteçam, mas vamos ter um ano de 2023 sem grandes dificuldades, em que a Câmara vai continuar a fazer os investimentos que estão previstos, portanto, não há nenhuma razão para atrasarmos o nosso plano de investimento, a não ser, obviamente, a falta de mão de obra e a falta de materiais, mas isso é inevitável, portanto vamos viver com isso, mas não há de ser por razões financeiras que as coisas vão decorrer pior no ano que vem. Presidente, será que é em 2023 que vamos ter novo mercado em Angra? Pois eu gostava que fosse, mas não depende de mim. Se dependesse de mim, o mercado já estava em Já uso estava há no muito ar. tempo. A questão é muito complexa, como as pessoas sabem, e mais complexa ficou no último ano com as questões relacionadas com o impacto patrimonial e com a Unesco, e portanto estamos a lidar com isso, não estamos parados, tem-se feito o possível e o impossível para que as coisas avancem e creio que estamos no bom caminho, mas Esperamos desenvolvimentos. esperamos desenvolvimentos. Este é o tipo de anúncio que só deve ser feito quando houver algo mesmo concreto, não é? Quero ver primeiro a primeira cavadela na obra e depois então. Presidente, para terminar, gostaria de falar consigo sobre um tema na área da energia. Recentemente o Governo anunciou que até 2026 quer ter em todo o arquipélago cerca de 60% de energias renováveis. Falando especificamente da Ilha Terceira, onde atualmente existem cerca de 50% de energias renováveis, estou a falar de hídrica, eólica, geotérmica e também agora com a parte dos resíduos. Portanto, é uma meta que é perfeitamente alcançável Eu creio e que é sim. pouco ambiciosa. Eu diria que no caso da Ilha Terceira podemos ambicionar por mais, até porque está em curso neste momento um grande investimento que vem contribuir em muito a instalação de baterias. As pessoas devem ter visto uma obra que está a acontecer ali no início da Canal de Vimial, ao pé da empresa Aurora, ali ao pé de São Rafael. Estão a ser instaladas ali baterias que vão permitir transferir uma parte dos consumos da noite para o dia, ou seja, da produção que neste momento durante a noite está a ser desperdiçada porque não há consumo, vai ser possível acumulá-la e usá-la nas horas de maior consumo, para além de criar condições para que haja uma regulação da rede, que não recorra tanto ao fuel. E isto vai permitir, com certeza, um aumento muito grande da penetração das energias renováveis na rede. Para além disso, é preciso não esquecer que na Praia de Vitória está um parque fotovoltaico que está fora de uso há uns anos e que devia estar já ligado à rede e que poderia ser um enorme contributo também para a melhoria dessa percentagem. Portanto, no caso da Ilha Terceira, nós temos condições para ser bem mais ambiciosos do que isso e bem mais rapidamente do que isso, e espero que já no próximo ano esse número cresça substancialmente aqui. Claro que há ilhas em que a situação não é tão boa, porque não tem geotermia, ou porque não tem estas instalações, e portanto nós temos que olhar para o contexto global das ilhas, mas no que diz respeito à Terceira e a São Miguel, onde também todas estas fontes existem e onde é possível também instalar uma incineradora que vai também aumentar a produção de energia,
Isto são números que são facilmente atingíveis. Este número também poderá aumentar, e falo especificamente da Ilha Terceira, porque recentemente a EDA também anunciou que irá criar mais, digamos que parques para baterias para não haver tanto desperdício, e também que irá apostar, ou que deveremos apostar mais na geotermia, que realmente é uma fonte... Sim, aliás, no caso da geotermia energia está em renovável. curso um investimento enorme aqui na Terceira, com novos furos, e portanto levará ao aumento da capacidade instalada, portanto aí também há boas notícias e há um processo em curso que levar, e além disso há aqui um outro caminho que se vai abrindo, que é o caminho da própria autonomia energética de cada um de nós, com a possibilidade de investirmos também nós nas nossas casas, quer na melhoria da eficiência energética dos edifícios, quer na instalação de fotovoltaicos e particularmente na instalação de equipamentos de aquecimento de água que não recorram ao gás, ao gás butano, Portanto, como é a quem maioria. vê painéis solares em casas particulares deve Até se porque calhar nesta fazer uma altura, pesquisa e perceber o que até é porque que nesta pode altura o poupar. PRR está a pagar 100% dessa instalação, ou seja, acaba por ser praticamente gratuito para a pessoa, para quem invista nesse tipo de produção de Já energia. agora que estamos a falar nisso, alertar também já agora os nossos ouvintes de que energia renovável são as centenas de euros ao fim do ano, certamente, no seu próprio bolso. Não gasta. E além disso, é um contributo para resolver um problema de natureza global, que tem a ver com as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera e os problemas que daí vêm, e particularmente uma outra questão que é fundamental, que é melhorar a nossa segurança energética. Nós, quanto menos dependermos da importação de fuel, de gás, enfim, de outros combustíveis do exterior, mais seguros ficaremos aqui, porque vamos depender muito menos dos putins deste mundo E também menos impostos pagamos. e menos impostos. Além disso, estamos objetivamente a aumentar a nossa riqueza, porque cada garrafa de gás que nós compramos é dinheiro que está a sair da região para fora. E cada vez que nós usamos eletricidade produzida localmente, é dinheiro que está a ficar cá. E, portanto, isto tem um grande efeito sobre a riqueza líquida das nossas ilhas. Por isso é fundamental pensarmos na mudança. Particularmente que quem vai fazer investimentos novos, nesta altura já não faz sentido nenhum instalar esquentadores ou comprar fogões a gás, porque, na verdade, o preço do gás, do equivalente quilowatt-hora do gás, é, nesta altura, já mais caro do que o equivalente elétrico para produzir os mesmos efeitos. Portanto, nesta altura vale a pena mesmo investir nas bombas de calor, nos painéis solares ou no fotovoltaico e deixar o gás para trás, porque é a forma mais fácil de nós também darmos aqui um passo que aumenta a nossa riqueza coletiva e reduz a nossa dependência em relação ao exterior. As pessoas têm um certo apego à utilização do gás, julgam que o gás é mais barato do que a eletricidade, mas isso não é verdade. Se fizerem as contas vão perceber que as coisas já são muito diferentes. Eu acho que alguns ouvintes têm medo que falta luz, Presidente, e depois ficam sem poder mas cozinhar. no dia que faltar a luz também pode faltar o gás. E Temos que ter sempre um fogãozinho a lenha. Nesta altura o que nós precisamos ter é a garantia de ter uma boa rede elétrica que tenha a resiliência necessária para garantirmos que não vamos ter faltas prolongadas de eletricidade. E obviamente que é sempre possível ter-se nem que seja uma botijazinha daquelas pequeninas que se usa para campismo, para alguma emergência, mas isso é outra questão. Agora, nós estarmos a importar gás ou importar outro combustível quando somos capazes de produzir localmente o equivalente energético é um mau negócio. E particularmente no mundo em que esta questão dos combustíveis vai ficar cada vez pior, porque vamos depender cada vez mais de entidades nas quais nós não podemos confiar. Veja-se o que está a acontecer na Europa. Exatamente. Com este inverno que se aproxima. O que está a acontecer na Europa pode acontecer no outro lado qualquer. Não, e nós fazemos parte da Europa e o que está a acontecer na Europa muito rapidamente extravasa e chega aqui. Chega aqui por via dos preços ou pode chegar mesmo aqui por via da não disponibilidade de infelizmente já produtos. Estamos a pagar algumas dessas Estamos faturas. a pagar isso e não vale a pena pagar quando temos caminhos alternativos. Por isso, acho que está na altura de nós levarmos mesmo a sério esta questão da transição energética e levarmos mesmo a sério a questão da eletrificação dos consumos. Ou seja, tudo o que nós conseguirmos transferir para a componente elétrica, estamos potencialmente a transferi-la para a componente renovável e, portanto, estamos a reduzir substancialmente a nossa dependência em relação ao exterior. Algo que as pessoas às vezes não dão conta é a própria reciclagem, que também contribui para esta matéria e em muitas largas de milhares de euros ao final do ano. A questão dos resíduos na Ilha Terceira são quase 2 milhões de euros de eletricidade que são produzidos em cada ano e é dinheiro que fica cá. Estes 2 milhões de euros, se não fosse isto, tinham que ser gastos a adquirir fuel.
E, portanto, estamos a contribuir para a nossa autonomia energética e para ficar mais riqueza na ilha. Portanto, é dinheiro que não sai, fica cá dentro. Presidente, foi um gosto enorme tê-lo aqui no Rádio Clube de Angra connosco. Quanto a si que nos ouve, bom sábado e bom fim de semana. Este foi mais um programa Angra em Revista com o Dr. Alan Menezes. Obrigado. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.